CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Conta pra gente, Gilberto, como é que a gente melhora o uso do teclado, hein, da nossa digitação, hora computador, hora celular? Exatamente, Fernanda. A gente tem algumas formas diferentes de entrada de dados, né? A parte de digitação por voz e tudo mais, mas o teclado ainda é uma das formas mais comuns da gente interagir com os aplicativos, né? Navegação de internet, com os nossos celulares, né? Principalmente celulares e tablets para isso. E aí, a gente tem algumas dicas, né? Para quem usa esse teclado, né? Para melhorar, né? Ou pelo menos melhorar ou aumentar a velocidade da digitação. A primeira dica, né? É usar teclados alternativos e teclados personalizados. E aí tem duas sugestões de teclados, né, personalizados que funcionam tanto para Android como para iOS. Um deles é o chamado de Gboard, ou Google Keyboard, né, que é um aplicativo de teclado feito pela Google, tem versões para Android e para iOS, é gratuito, inclusive, né? E tem a possibilidade de fazer digitação por gestos, né? Você pode deslizar o dedo sobre as teclas para formar palavras, não precisa tirar o dedo, né, de cima da tecla para poder digitar uma outra tecla, então agiliza bastante a velocidade, né, para isso. Você pode personalizar o seu teclado com algumas palavras-chave, além de emojis, né? Então, e tem uma tradução em tempo real do que você digita no teclado. Então, é um aplicativo bem interessante. O outro é o SwiftKey, né? Que é também um aplicativo para iOS e para Android, né, que tem lá uma vantagem legal que é a predição inteligente, ou seja, ele aprende o estilo de digitação daquele usuário, né, e vai sugerindo as próximas palavras. Então, é uma forma de agilizar, né, sua digitação em relação a isso. Nossa, Você eu não pode gosto disso, personalizar. não. Hein? Eu não gosto disso, não. Ah, não? Não, do Assim, negócio que vai escrevendo que eu nem pensei ainda. Na verdade ele aprendeu com você, né? Ou seja, e aí ele vai tentar te sugerir palavras, você pode aceitar ou não, né? Mas ele vai te sugerir palavras que ele acha que vai completar a sua frase, né? É. Para isso. Assim, realmente algumas pessoas não gostam muito, preferem que digitar. O que eu não gosto muito desse teclado é aquele que faz uma autocorreção, né? Aquela correção ortográfica. Muitas vezes Aham. a correção que ele dá é uma coisa completamente esdrúxula, fora do contexto, aí fica bastante complicado mesmo, né? De você Aham. usar esse tipo de função. Eu deixo desabilitado isso no meu teclado para isso, né? Nesse caso. Mas também então duas sugestões aí de aplicativos, né? Tanto o Google Keyboard quanto o SwiftKey, né, que podem agilizar nessa situação. Óbvio que também você pode fazer a parte de ativação de digitação por voz. A maioria dos teclados tem essa opção de você ditar, né, o que você quer escrever e vai transformando a fala em texto. Isso já foi bem ruim, mas os teclados melhoraram bastante. Hoje eles já conseguem entender, inclusive, pontuação, né, ou seja, para pausas no texto. Então, ou seja, melhorou bastante essa função e pode ajudar também você fazer uso, né, dessa forma de auxílio. Nem sempre você pode digitar, né, muitas vezes está num lugar público, não pode falar e as pessoas em volta estarem ouvindo, mas se você está num lugar mais reservado, é uma solução interessante também para isso, né? Outra questão que você pode fazer é configurar atalhos de texto, ou seja, então você pode configurar em alguns teclados, esses que eu sugeri tem essa opção, de você, por exemplo, colocar atalhos, colocar, por exemplo, VC, ele já traduz automaticamente para você, ou TKS para obrigado, né? Então já agiliza que você digita poucas letras e ele já coloca uma palavra inteira para você, já que você programou dessa forma, né? Ou seja, não é uma coisa que ele imaginou que você queria escrever aquilo, mas você, na verdade, programou isso, né, nessa situação, né? Outra questão interessante, né, é uma questão que aí não tem a ver com aplicação, mas tem a ver com postura, né? Se você segurar o celular de forma estável, né, ajustar a postura, pode ser que os dedos fiquem mais fáceis de você alinhar com o teclado. Isso ajuda um pouco na velocidade, né, nessa questão. E em algumas situações, manter o celular na horizontal, né, o teclado acaba ficando maior. E aí você consegue ter talvez uma precisão maior de você digitar nas teclas num teclado, não digitar teclas erradas e letras erradas no teclado. Então, algumas dicas, né, para você fazer essa melhoria do seu uso do teclado, né, para acelerar sua digitação. Pois é, eu não sei se os nossos ouvintes aqui têm alguma estratégia, né, de como
digitar no smartphone, por exemplo, né? Que as letrinhas são tão coladinhas uma com a outra. Essa geração nova, Gilberto, ela já nasceu apta, tá? Não precisa nem de curso de datilografia. Eles digitam numa velocidade. Exatamente, é prática, né? Ou seja, usa o tempo inteiro o celular, digita o tempo inteiro lá nas redes sociais, né? O WhatsApp e outras redes sociais, acabam ficando, né, com uma boa prática nessa ação. Isso mesmo. Ó, Muito quem bom. quiser sugerir, pode mandar para cá, 992994297. Fala, Patrícia. Tem a participação aqui do nosso ouvinte international, o Rob, lá de Bristol, da Inglaterra, dizendo: olá, Fernanda, eu falo e uso 4 idiomas no meu dia a dia e com frequência o teclado me faz passar vergonha, principalmente quando são línguas aparentadas. Ele pergunta: Gilberto, tem uma solução para isso? Então, essa opção do Google Keyboard, você tem a opção de fazer a escolha do idioma. Talvez isso te ajude a você na hora dele sugerir palavras, nesse caso, né? Então, você consegue sugerir, colocar idiomas para ele fazer essa sugestão de palavras, né? Se você usa a correção automática. Pode ser que te ajude. Mas com 4 idiomas é difícil, né? Ele vai ter que escolher difícil. Dá para ligar 4 teclados no computador? Não dá. Não dá. Ele vai ter que ter 4 telefones celulares. O uso de teclado externo também é uma questão interessante. Assim, eu uso, né, no tablet, por exemplo, eu tenho um teclado Bluetooth, né, que me ajuda bastante quando eu preciso digitar alguma coisa muito grande, né, um texto, uma coisa um pouco maior, ou um e-mail. Eu tenho um teclado Bluetooth que funciona inclusive no celular também. Ele sincroniza com o celular via Bluetooth. E você tem um teclado portátil, né? Ou seja, que você pode utilizar em celulares ou até no tablet também. Ajuda bastante também, nesse caso, a velocidade e precisão da digitação. Eu já vi. É bem pequenininho, né? Isso, cabe exatamente. Na bolsa. Exatamente. Isso, ele é do tamanho do tablet, exatamente do tamanho do tablet, né? Eu coloco ele junto do tablet, na mesma capa, e carrego para onde eu for, e me ajuda perfeitamente, substituindo em grande parte, né, do trabalho que eu faço, né, de levar um notebook, que é um equipamento maior, né, mais caro, mais pesado, né? Então, em muitas situações que eu preciso fazer alguma anotação numa reunião, coisa parecida, eu levo o tablet com esse teclado externo e assim, funciona perfeitamente bem. Muito bom. Se alguém tiver mais alguma ideia, pode ir mandando para cá, 992994297, porque chegou a hora do golpe, tá aí. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. Vamos lá para o golpe, né? Que é, na verdade, das Smart TVs, né? Ou seja, uma pesquisa que saiu essa semana em relação a isso, né? Denunciou que agora as Smart TVs estão literalmente espionando seus usuários, né? Ou seja, essas Smart TVs que são conectadas à internet, elas têm uma programação interna que elas começam a monitorar, né, os streamings de vídeo que você está assistindo, os programas que você está assistindo lá na sua televisão, né? Isso tudo enviando para os fabricantes, né, para que esses fabricantes depois coletem essa informação e consiga oferecer propaganda, né, ou conteúdo direcionado para você. Muitas vezes os usuários eles usam o mesmo login, né, na plataforma da Smart TV. Isso faz com que seja feito um link do usuário na Smart TV com o usuário da rede social, e com isso você consegue receber essa propaganda, né, no ambiente. Então, cuidado com as Smart TVs e com o login que você cadastra nas Smart TVs, né, porque elas podem, infelizmente, estar monitorando você, o seu hábito de uso da Smart TV, e com isso divulgando, né, para os fabricantes aquilo que você faz ou aquilo que você assiste lá na Smart TV. Você viu a revolta dos robôs aspiradores? Não vi. Eles, nos Estados Unidos, eles foram infectados com vírus. Estava no noticiário desse final de semana. E eles começaram a insultar os seus proprietários. Olha só. Eles falavam palavras agressivas. Aham. Já teve uma polêmica algum tempo atrás, né, que o fabricante da iRobot, que é um grande fabricante de robôs aspiradores aí do americano, ele estava, como o robô ele anda pela casa, né, ele mapeia a distância dos móveis na casa, o que tem de sala, de quarto, né, para isso, e ele estaria vendendo, né, esse mapa da casa, né,
para empresas que gostariam de fazer propaganda. Então, a empresa, por exemplo, vai fazer uma oferta de um móvel para você, ela sabe exatamente o tamanho da sua sala, a distância da mesinha para o sofá, né? E aí ele consegue te sugerir, né, móveis que caberiam naquele espaço lá para isso. Deu uma polêmica muito grande, eles voltaram atrás, mas chegou a ser divulgado isso na imprensa, nesse caso. Então, é uma outra forma, né, dos robôs estarem espionando, né, ou seja, pelo menos monitorando o que a gente faz na nossa casa. A reportagem está até no G1 de agora, ó, foi atualizada, dizendo o seguinte: eles foram invadidos por hackers, fizeram ofensas racistas, tomaram o controle das câmeras, passaram a observar suas vítimas em diferentes cidades dos Estados Unidos, de acordo com o ABC News. Os aparelhos são do modelo Diebold X2S, da marca chinesa Ecovacs. A empresa teria dito a eles que não encontrou nenhuma evidência de que as contas teriam sido hackeadas ou qualquer tipo de violação dos seus sistemas. Eles são de última geração, costumam ter alto-falante para fazer alertas aos usuários, câmeras para se movimentarem pelo ambiente. Neste caso, os componentes foram usados por pessoas mal intencionadas, né? Uma das vítimas, conta aqui a reportagem, foi um advogado. E ele diz que ele estava assistindo TV com a família toda, quando ele percebeu que o aspirador robô, ele estava emitindo uns sons estranhos. E, a princípio, ele achou que fosse uma interferência de rádio. Aí, quando ele acessou o aplicativo que controla o aparelho, ele se deu conta de que uma pessoa desconhecida é quem estava acessando as imagens da câmera, controlando a distância e o movimento do dispositivo. Meu Deus, você já imaginou isso, Gilberto? Exatamente. Essa questão de invasão de câmeras de robôs já é antiga também, viu, Fernando? Essa de invasão, de falar palavras de agressivas, não, ou de algum tipo de preconceituosas no robôs, essa realmente é nova, mas a questão de invasão de câmeras, que alguns robôs desses aspiradores têm câmeras, né, internas, e ele consegue, né, monitorar o ambiente, né, para saber exatamente onde é que ele está. E essas câmeras, invasão dessas câmeras já tinha sido um relatado há algum tempo atrás já sobre isso. Esse ataque foi realmente bem mais intenso, né, mais profundo, né, e com efeitos bem graves, né, nesse caso. E ele diz o seguinte: ele percebeu que se tratava de uma falha técnica, rapidamente ele trocou a senha de acesso do aplicativo, só que logo depois ele foi surpreendido por ofensas racistas que eram emitidas pelo alto-falante do aparelho. E ele disse: olha, parecia voz de adolescente. Depois que eu me dei conta que diferentes dispositivos estavam mexendo com várias famílias nos Estados Unidos. E ele falou assim: olha, pior se ele tivesse deixado o aparelho no banheiro, onde geralmente... ah, meu Deus! Onde geralmente ele costuma guardar o robô aspirador. Porque a câmera teria visto todo mundo se movimentando no banheiro. Já pensou? Ai, Gilberto, invasão de privacidade, olha que tecnologia. Tem que usar desconfiando, né? Essas coisas, infelizmente, a gente tem que usar desconfiando ainda. Para que ele precisa de câmera? Para localizar móveis. Alguns usam um radar lidar, que é via ultrassom, que ele faz a parte de monitoramento. Mas alguns robôs usam câmera para fazer essa identificação de obstáculos e desvio de obstáculos para isso. Então, aí depende muito da tecnologia que o robô está utilizando. Entendido. Olha, um outro relato de uma outra família que o aspirador robô perseguiu o cão da família. Eles fazem de tudo, né? Uma vez que o atacante tem o controle do robô, né, ele pode fazer as traquinagens que ele imaginar naquele momento ali, né, sem muito bloqueio, porque ele tem o controle daquele dispositivo, então pronto, daí para frente fica tudo mais fácil, né? E aí, o sistema criado para proteger a câmera desse modelo de aspirador robô já vinha apresentando falhas. Ele deveria emitir um som de notificação caso a câmera estivesse sendo monitorada, mas o alerta podia ser desativado remotamente. Isso pode explicar, entendeu? Por conta de vários casos de invasores terem assumido o controle de outros robôs em locais diferentes do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um problema, assim. Muitas vezes, né, isso, infelizmente acontece, muitos fabricantes, eles,
na ânsia de lançar rapidamente um produto no mercado para ocupar um certo nicho de mercado e não deixar concorrentes ocuparem aquele nicho de mercado, lançam um produto sem os devidos testes, né? Sem as devidas homologações e avaliações de segurança. E aí a gente tem visto isso inúmeras vezes, principalmente no setor de eletrodomésticos, ou seja, ele lança um produto no mercado que ele funciona, mas ele não passou por todos os testes de segurança. E ele vai para o mercado com várias vulnerabilidades que vão ser corrigidas posteriormente via uma atualização de software, né, para isso. Infelizmente, isso tem acontecido muito frequentemente no mercado de eletrodomésticos. É isso. Te agradeço, viu, Gilberto, pela sua participação aqui com a gente, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.